Andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Dois sete três, nosso irmão Gerson. A paz do Senhor, a igreja toda, amém?
Glória a Deus. 273. Só a ti recorrerei. Na luz, só a ti recorrerei, só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei, só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, eu refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Portas, lutas eu terei, neste mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Aleluia! Só em Jesus refúgio, aleluia. 193, nosso irmão Ricardo Gomes, adorando a Deus, o hino 193. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos todos louvar a nosso Deus, que já está aqui prontinho para receber o nosso louvor e a nossa adoração.
Glória a Deus. Hino de número 193. Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, e espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, hoje, pela nossa escala de cooperação, enquanto o ciclo de oração se organiza, já para, na sequência, louvar o Senhor. Congregação Jardim Novo Horizonte, pastor Gerson Feliz Secom. Mais alguém? Mas irmãos lá da congregação, fique de pé, por gentileza. Aí estão esses irmãos representando. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Jardim Cavinato, presbítero Marcos. Que Deus, os irmãos do Cavinato, ali estão. O Marcos, juntamente com o irmão Silvio, está aqui, irmão Marcos. Deus abençoe, muito obrigado pela cooperação. Jardim Pérola, pastor Nelson Moreno,
seus obreiros e todos os irmãos ali do Pérola, louvando o Senhor, juntamente cooperando conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Congregação Royal Palma, presbítero Ricardo Silva Gomes, seus obreiros e os irmãos lá do Royal Palma, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nobreville, presbítero José Pedro Januário, os seus obreiros e os irmãos de lá do Jardim Nobreville, muito obrigado pela cooperação, Deus abençoe grandemente. Por gentileza, as irmãs podem juntar-se aqui, as irmãs, para na sequência estar louvando o nome do Senhor Jesus. Marcinalva canta hoje? Canta. Pois na sequência, Marcinalva vai estar louvando ao Senhor Jesus, ali da congregação do Pérola. E quando a irmã estiver louvando, os diáconos tomarão a posição para contribuirmos com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor Jesus. Então, as irmãs louvando com alegria o nome do Senhor Jesus. Está lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá, quando Jesus chamou a Lázaro,
Quanto sente que Ele está nesse lugar, louva o Senhor e a palavra com certeza falará conosco. Meu Marcinalva louvando nessa oportunidade e nós contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Quando contribuímos, é um componente do nosso culto, estamos também adorando ao Senhor. É uma expressão da nossa adoração também, quando contribuímos com alegria para o reino de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Tenho uma palavra para você, não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Essa leve e momentânea tribulação não é para comparar com a glória que o Senhor vai revelar na tua vida. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Então enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer
única, a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sei que essa luta vai passar. Amém, louvamos ao Senhor. Convido a igreja a estar de pé. Nosso irmão Pedro Januário está lá louvando, orando ao Senhor. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa, pela família, pela igreja, pela nação. E também o pastor Pedro vai estar orando pelas petições e apresentando o pastor Silas Melo, que vai ministrar-nos a palavra nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, graça te damos por mais esse momento de estarmos diante da sua presença. Aqui está a tua igreja, o teu povo. E agora, Senhor, apresentamos a cada um, o Senhor que conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o Senhor que sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Tu és um Deus poderoso e operando, Senhor, nessa noite, nada possa impedir a Sua vontade, o Seu querer sobre a Tua igreja nessa noite. E apresentamos, Senhor, a todos que já foram se manifestando por sinal, rogando as orações, meu Senhor, que o Senhor possa sobre a Tua igreja, pela Sua misericórdia, estender as Tuas mãos poderosas, repreendendo a enfermidade, a doença, o mal, trazendo a cura, a libertação sobre a vida dos Teus filhos. Também apresentamos o Teu servo, pastor Silas, que vai trazer a Tua palavra nesta noite. Meu Senhor, fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a Tua palavra, falar sobre as nossas vidas nesta noite. Usa o Teu filho, o Teu servo. Assim nós oramos, crendo no nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar. Quero louvar a Deus por estar aqui nesta noite com os irmãos, mais uma vez, numa terça-feira, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jurandir, que no domingo perguntou se eu poderia estar com os irmãos aqui nesta noite, pela vida do pastor Joel, nosso patriarca, todos os irmãos, todos os obreiros. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para obreiros, para dirigente de congregação, que tem muito mais experiência do que eu. Estou feliz aqui por ver o nosso amigo, irmão Chiquinho, que está aí, irmão Chiquinho. Irmão Chiquinho, junho de 81, nos ensinou ABC musical ali na sede antiga. Fico feliz por ver ele aí com saúde, servindo ao Senhor. Continue assim, irmão Chiquinho. Deus abençoe a sua vida. Eu convido os irmãos para abrir nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que na minha Bíblia o título é A Armadura de Deus. Efésios 6, a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes,
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Nós queremos falar aos irmãos nesta noite, e na parte introdutória dessa mensagem, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, que Paulo escreve essa epístola aos Efésios, e ela foi escrita por volta do ano 62 ou 63, quando possivelmente ele estava na prisão em Roma, e foi escrita mais ou menos na mesma época que ele escreve a epístola a Filemon e aos irmãos de Colossos, aos colossenses, né? E essa epístola foi levada a eles por um amigo por nome Tíquico. E essa igreja, ela foi fundada por Paulo, nós vemos na terceira viagem missionária, que está escrito lá no capítulo 19 do livro de Atos, que diz que Paulo chegou a Éfeso, Apolo havia estado ali, e Paulo chega ali e encontra ali alguns varões, alguns discípulos, diz o texto, e pergunta para eles: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem sabemos ouvir, nem sabemos e nunca ouvimos que existe Espírito Santo. Mas no que foste batizado então? Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo. E aos que o ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E eram cerca de 12 varões os que foram batizados por Paulo. E quando Paulo os batiza, eles também recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e começam a falar em outras línguas. Esse texto aqui é base para uma certa denominação aí, criar um batismo novo, que é o batismo de Jesus. Tanto que se você chegar lá hoje, e eles estiverem fazendo um batismo, eles te batizam em nome do Senhor Jesus, e em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas que batismo é esse, né? Se batismo em nome do Senhor Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, quando Paulo diz que batizou em nome do Senhor Jesus, não é um novo batismo, é o batismo que Jesus ensinou. E qual é o batismo que Jesus ensinou? Está lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E Paulo começa ali, a igreja. Onde que ele começa? Na sinagoga. Com esses 12 ele começa a ensinar na sinagoga. Mas todo trabalho de Deus sempre tem oposição, né? Sempre tem aqueles que querem se opor. E quando tinha alguns ali, uns empedernidos, né? Uns dos corações duros, alguns descrentes, que diz o texto aqui, e começou a contradizer Paulo. Aí Paulo sai da sinagoga e vai para uma escola de Tirano, e ali ele fica 3 meses, e durante 2 anos ele ensina a igreja de Éfeso o caminho do Senhor, e fica ali uma igreja, e diz o texto que Deus, lá no versículo 11, que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, que até os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados. Mas basta os
os incrédulos, os descrentes, os invejosos, os ciumentos, o inimigo que quer sempre imitar a obra de Deus, que surge alguém que quer fazer o que Paulo fazia, que quer expulsar demônio igual Paulo fazia. E diz que alguns, filho de um sumo sacerdote, filho de um judeu chamado Seva, 7 filhos dele começaram a expulsar demônio. Esse conjuro em nome de Jesus Cristo que Paulo prega. O que eles disseram? Eu conheço Jesus Cristo e conheço a Paulo. E vocês, quem são? E agride eles, diz que deixam eles semi-nus e eles vão embora, né? Mas o evangelho se propaga. E diz que conforme os milagres iam acontecendo, a igreja ia crescendo. E até os mágicos, aqueles que faziam obras de magia, que tinham os seus livros, vieram e depositaram os seus livros, desistindo da magia, e que toda a soma desses livros chegaram a até 50 mil peças de prata, nessa tradução. Na outra tradução que eu li em casa, fala 50 mil denários. E os irmãos que conhecem, né, sabem, e quem não sabe fica sabendo agora, que um denário é um dia de serviço, é um dia de trabalho. Com base no nosso salário mínimo, que vale R$ 998, um dia de trabalho multiplicado por 50 mil denários, vai dar quase 17 milhões de reais, o que eles depositaram em livros que eles abandonaram a sua magia. Isso foi o que Deus fez lá na cidade de Éfeso, através de Paulo. E Paulo segue a sua viagem, e ele quer visitar a Macedônia, e diz que lá através da igreja de Éfeso, toda a Ásia foi evangelizada. O evangelho chegou a toda a Ásia ficou conhecendo a palavra de Deus. Por quê? Paulo realmente era alguém que pregava o evangelho, é alguém que onde ele chegava, ele falava de Jesus. Não tinha igreja, ele falava na sinagoga. Quando ele chega em Filipos, ele vai procurar um lugar para oração, ele acha lá onde as mulheres iam lavar roupa na beira do rio, e lá ele encontra Lídia, uma vendedora de púrpura, e na casa dela começa uma igreja em Filipos. Paulo era assim, Paulo não tinha tempo ruim para ele, para não só o evangelho, né? E assim também somos nós. Aqui Paulo, no final depois, na epístola onde eu li aqui no capítulo 6, ele vai dizer que nós temos que ter os nossos pés calçados com o evangelho, da preparação do evangelho da paz, que nós devemos pregar o evangelho aonde nós pregamos. Paulo, escrevendo aos Romanos 1:16, ele fala que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que do judeu? Porque ao judeu foi destinado os oráculos de Deus. Era aos judeus que o evangelho era para ser pregado. Mas, quando eu digo era para ser pregado, não que os gentios não tinham o direito de salvação, mas os judeus, eles eram o povo a nação missionária que Deus chamou para que levasse esse evangelho aos 4 cantos do mundo. Mas Deus chama Paulo para levar o evangelho não só aos judeus, mas também aos gentios. Aí em Romanos ele usa o termo gregos, usava o termo gregos para todos aqueles que não fossem judeus, né? E ele vai, e quando ele chega em Mileto, lá em Mileto ele chama todos os anciãos da igreja de Éfeso. Aqui a igreja já está estruturada, lá no capítulo 20, ele chama os anciãos e fala: eu estou indo para Jerusalém, e eu sei que lá só me esperam prisões e tribulação, mas eu quero dizer para vocês que eu estou ligado pelo próprio Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Mesmo sabendo que esperava prisões e tribulações, ele estava com alegria. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala:
regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele tinha essa alegria, ele tinha esse prazer em fazer as coisas de Deus, em realmente cumprir a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele tinha essa consciência que quando ele foi chamado lá na estrada de Damasco, que Ananias vai orar por ele, o próprio Deus fala para Ananias, vai lá e fala para ele que importa o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Paulo já sabia que ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Por quê? Deus realmente havia chamado ele para que fizesse realmente esse trabalho todo especial. Imagine os irmãos se Paulo não tivesse, né? Porque nós vemos no livro de Atos, que começa o livro muitos dizem que é o livro dos Atos da igreja, diz que sobreveio uma perseguição na igreja de Jerusalém, e que todos aqueles que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, mas somente a judeus, porque os judeus não anunciavam a palavra aos gentios. Aí então precisa que Deus chame esse homem destemido, esse homem corajoso, para que ele leve a palavra de Deus aos gentios. Nós vemos Pedro e João descem para Samaria, Filipe evangeliza o eunuco, mas quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele leva amigos com ele, para mostrar para depois na igreja de Jerusalém, que ele havia descido na casa de um gentio, e que lá aconteceria algo. E quando ele volta, os irmãos perguntam para ele, o que é isso, Pedro? Você desceu na casa de um gentio incircunciso, e por que você desceu lá? Aí ele conta toda a visão que ele recebera, aquela visão do lençol, que Deus havia mostrado para ele, animais imundos, Pedro mata e come. Senhor, na minha boca nunca entrou nada comum e imundo. E ele diz, Senhor, aí Deus fala para ele, não chame de comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Aí ele vai vir 2 varões, não duvide, desce com ele, e você vai lá e eu vou te dizer o que você tem que falar com eles. E logo que ele termina dessa visão, Deus também havia dito a Cornélio que as suas orações haviam sido ouvidas. Ele era um homem temente a Deus, mas não era, na nossa linguagem, não era crente, era um gentio, né? E precisava ouvir essa palavra. Se dependesse de Pedro, Pedro não iria. Então Deus mostra em visão Pedro para que ele descesse lá. E quando Pedro chega lá, ele pergunta, eu vim aqui, o que aconteceu? Por que eu estou aqui? Aí Cornélio conta a visão, e Pedro fala, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E começa a dizer que assim como Deus ungiu a Jesus com virtude e com poder, ao qual andou curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e desce o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. E quando o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio, eles começam a falar em outras línguas, e Pedro os batiza. E quando volta a Jerusalém, eles vão questionar, aí Pedro fala, não, realmente aconteceu, conta a visão, e nós chegamos lá, e o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. E quem era eu para negar o batismo para a casa de Cornélio? E estes 6 irmãos foram comigo. E a lei de Moisés dizia que pela boca de 2 ou 3 testemunhas era confirmada toda a palavra, mas ele levou 6 com ele. Então Pedro, ele tinha esse cuidado de evangelizar gentios. Então Paulo é chamado para os da incircuncisão, e Pedro para o evangelho da circuncisão. E Paulo, então, esse episódio, ele conta que ele vai para Jerusalém, e ele espera prisões, mas ele mostra também, e ele adverte a igreja de Éfeso, os anciãos, que depois da partida dele, viriam atrás dele lobos devoradores, que não poupariam o rebanho. Já estava advertindo a igreja de Éfeso. E agora ele escreve essa epístola para os Efésios, né? Para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo que ele pede para os irmãos de Éfeso, ele escreve essa epístola, ele fala da oração no capítulo 1,
ele fala da salvação pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, vocês não são forasteiros, mas são consideração dos santos, da família de Deus, antes vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos ressuscitou e fez vocês assentar em lugares celestiais, mostrando que eles eram gentios, mas que agora eles foram chamados para a graça que é o favor imerecido de Deus. Paulo começa a descrever essa epístola, né? No capítulo 13 ele fala de outra oração que ele faz pelos Efésios. No capítulo 4 ele fala da unidade da fé, há uma só fé, um só batismo. Ele fala de Deus chamando os obreiros, que Ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos, né? Aperfeiçoar santos não é fácil, mas Deus chamou esses homens para que trabalhem aperfeiçoando a igreja, que é o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Paulo descreve isso na epístola aos Efésios. E depois, no capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre os deveres domésticos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, vós filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, vossos pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, vós servos. Aí ele termina essas admoestações familiares, esses valores domésticos, ele fala assim: e no demais, irmão, no demais, é uma conjunção aqui que ele vai usar para sair de um assunto e introduzir. Tudo isso eu expliquei para vocês. Os deveres domésticos, que eu oro por vocês, a unidade da igreja, que Deus chamou homens para cuidar da sua igreja. Agora, vou mostrar para vocês que tudo isso, vocês não têm que lutar nem contra a carne, nem contra sangue. Vocês não têm guerra para guerrear, mas a luta de vocês é contra os principados, contra as potestades, né? Não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é cada uma coisa dessa, né? O que é principados? Principados é alguém que domina. Qual que os irmãos conhecem? Um principado que os irmãos conhecem, muito famoso aí, é o Principado de Mônaco, né? Lá onde domina o príncipe Renier, né? Lá da Grace Kelly, lá é ele que domina, lá é um principado. Temos que lutar com o principado, mas ele está falando na área espiritual, é alguém que domina nessa área espiritual. Nós sabemos que o diabo, ele foi expulso do céu, habita as regiões celestiais, e na grande tribulação ele vai cair na terra, para atormentar todos aqueles que estão na terra. Mas hoje ele é o príncipe deste mundo, e é o príncipe das potestades do ar, e ele está aí com todas as suas hostes, e com as suas hostes ele nos ataca todo mundo, mas principalmente quem não é dele, né? Principalmente nós que os resistimos. Quem já é dele não é tão atacado, mas quem se opõe a ele, esse é atacado, né? Então, esses principados, as potestades, o que é potestade? Potestar, né? Potestade é vontade, os que têm vontade, os que têm poder, os que podem fazer alguma coisa. As potestades, né? Contra os príncipes das trevas, que é o próprio diabo, né? E as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais são essas hostes? São os anjos caídos, são os demônios que estão aí a serviço de Satanás. Os irmãos já devem ter ouvido o pastor Joel contar aqui, nós que estamos sempre na escola dominical, já ouvimos ele contar aí de umas irmãs que apareceram na igreja lá, né, pastor Joel? E estavam de uma saia curta, né? E o inimigo apareceu e falou: eu tenho gente a meu serviço aí, ó, que eu vou sair daqui, expulsou o demônio, eu vou sair daqui matando, eu vou sair daqui, eu vou na porta das boates, eu saio vendendo droga, fazendo tudo isso, e vocês que usa saia curta, vocês são minha. Onde foi isso, pastor? Lá em Jaciara. Que isso os demônios faz isso. Ele usa quem? E os irmãos têm visto ultimamente como esse inimigo tem agido no mundo espiritual. Nunca teve tanto homicídio,
nunca teve a ponto de as nossas autoridades ter criado aí o crime de feminicídio, né? Feminicídio é um crime comum, nada mais é do que um homem matar uma mulher, mas de tanto que está acontecendo o homicídio, homem matando mulher, namorado matando namorada, na convivência familiar, que criou-se o crime de feminicídio com uma pena maior. Por quê? É o inimigo agindo nessa área das hostes da maldade, e nós não estamos livres disso. Nós trabalhamos no conselho nupcial, nós temos visto, temos atuado com muitos casais, que muitas vezes, se não entrarmos com oração, com jejum, os irmãos serem admoestados com relação à palavra de Deus, acontecem essas coisas, não só lá fora, mas também no nosso meio, de casal ficar brigando, né? De casal ficar aí se agredindo, e isso acontece no nosso meio também. Por quê? Ele, se der brecha, o Pedro fala que o nosso inimigo, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor, e o inimigo está ao derredor, está mais longe, mas se nós deixarmos brecha, ele vem e atua. Então nós temos que tomar essa armadura de Deus. E Paulo, como ele estava preso, alguns entendem que é Roma essa prisão, com certeza ele estava ali vendo os soldados armados na prisão, e ele faz essas metáforas, né? Vocês tomam o cinturão da verdade, né? Cingido os vossos lombos com a verdade, cingido os vossos lombos. Aqui vem uma figura de linguagem que Paulo usa, porque todo soldado, Paulo também usa em outra epístola, que ninguém que se alista para a guerra pode se embaraçar com os negócios dessa vida, mas ele tem que como é que a palavra que Paulo usa, ele tem que agradar aquele que o alistou para a guerra. E esse cingir os lombos, o guerreiro para correr, os irmãos, hoje todo mundo, nós usamos a calça, né? Usamos quem usa bermuda, né? O guerreiro, os irmãos olharam os soldados aí, os soldados da praia, os guarda-vidas, eles estão lá de bermuda, estão lá de camiseta, né? Mas os soldados, quando Paulo fala aqui, com certeza ele está vendo um soldado com aquela veste longa, e para ele correr e ter agilidade, ele tinha que pegar a ponta da veste e dobrar na cintura. Isso que era cingir os lombos, e apertava aquela vestidura na cintura para ter agilidade e sair correndo. É o que Paulo fala para nós aqui, né? Cingindo com o cinturão da verdade, né? Cingindo vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Satanás, ele só usa a mentira. Nós temos que usar a couraça da verdade, né? O cinturão da verdade. Satanás usa só mentira. Jesus disse que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Capítulo 8 de João, Jesus está falando com os fariseus e mostrando isso para eles. E fala: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E há necessidade que nós conheçamos a verdade. E qual que é a verdade? Está lá em João 17 e 17. Na sua oração sacerdotal, o que Jesus fala com o Pai? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o crente que quer vencer as tentações, quer vencer as hóstias espirituais da maldade, quer vencer os principados, quer vencer as potestades, ele tem que ter habilidade com a palavra. Não pode deixar a Bíblia aberta lá em cima da sua estante, no Salmo 91, achando que isso aí vai livrar, né? Não é isso. Não é isso que vai livrar. É ter habilidade, porque Jesus, que era Deus, ele venceu o inimigo lá na tentação do deserto, lá em Mateus 4, quando ele usa a palavra. O inimigo fala para ele: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, usando um texto de Deuteronômio que quando Moisés diz para o povo:
o nosso Deus, Ele ensinou vocês lá no deserto, Ele humilhou vocês, Ele deixou vocês passar necessidade para vocês entender que Ele é tudo na nossa vida, que Ele que providencia tudo, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando não tinha pão, Ele mandava maná. Quando não tinha água, vocês clamavam, Ele mandava água. Abria a rocha, fez sair água dos seixos, né? O salmista canta, né? Fez sair água da pedra. E Paulo, depois escrevendo aos Coríntios, fala que uma pedra o seguia, e essa pedra era Cristo. Então o próprio Cristo, que era a pedra, aquela rocha que dava água para os filhos de Israel. E o próprio Jesus, lá em João 7, ele diz: quem quer. João 7, ele fala: eu sou da luz do mundo e eu sou a água da vida. Então Ele é a água da vida. E quando o maná, o próprio Jesus em João 6, ele fala que vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais não entenderam isso, mas eu era aquele pão que caía lá no deserto, era eu que alimentava vocês. Vocês não entenderam isso. Então Paulo está mostrando para o povo, para os Efésios, que essa verdade é a palavra de Deus. O próprio Jesus, o que ele disse em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é o próprio Jesus. E o João 1:1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Outra versão fala que o verbo era a palavra. Então a palavra é o próprio Jesus. Então nós só venceremos todas essas maldades, todas essas hostes espirituais, usando a palavra. Couraça da justiça. Estava lá com a couraça. Os irmãos, lembrando de couraça, os irmãos devem ter lido quando vê a leitura do livro de Samuel. Nós já estudamos nesses domingos atrás, né? De Golias, que ele tinha uma couraça muito grande. Ele usava uma couraça que pesava vários quilos lá. Agora não me lembro exatamente quantos quilos pesava a couraça, mas ele tinha uma couraça. E essa couraça protege o corpo da pessoa. E o que isso protege a nós? E o que é essa couraça da justiça? Satanás ataca frequentemente o nosso coração. E o sábio Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, com essa couraça da justiça, o nosso coração estará guardado. E ele assegura também a aprovação de Deus. E ele aprova. Por que ele aprova isso? Porque ele nos ama. E qual que é o pessoal dizem, né? Qual que é o textual da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 17. E a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna que Jesus prega? Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo e a quem enviaste. Então nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus e conhecer o Senhor. Estaremos usando então essa couraça da justiça figuradamente, né? E depois vemos também ainda, cingindo os vossos lombos com a verdade e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os soldados usavam calçado, os irmãos, eu acho que quando o pastor Joel serviu o exército, o senhor chamava batibute. Lembra do batibute? É um calçado que, senhor, o coturno vem até quase do joelho, né? Tem bico de aço. É um calçado realmente que protege as pernas. Se você andar num campo, num rasteiro, cobra não vai te morder na perna. O que é isso aí? Realmente está te protegendo os pés para onde você for levar esse evangelho, essas boas novas. Porque evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas. E que é boas novas? É uma boa notícia. Que João diz que naqueles dias apareceu João no deserto, anunciando o evangelho, dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Isso era a boa notícia. E quando Jesus chega, João manda
discípulos seus perguntar para Jesus: és tu mesmo aquele que nós esperávamos, ou devemos esperar outro? Aí Jesus faz as curas, cura cego, cura coxo, limpa leproso, e fala para os mensageiros: ide e dizei a João: os leprosos são limpos, os cegos enxergam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bendito é aquele que não se escandalizar de mim. E faz uma apologia a João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? De todos aqueles que nasceram de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. De quem Jesus está falando? Dele próprio, porque ele é o menor no reino dos céus. Por que menor? Hebreus responde: por causa da sua paixão e morte. Ele anuncia esse evangelho, e Jesus começa a anunciar esse evangelho, envia 70, dos 70 ele escolhe 12, desses 12 ele tem 3 especiais, e depois ele ressuscita e fala para os seus discípulos, e antes de morrer, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era para toda criatura. E depois de ressurreto, em Atos ele fala: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês ficam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles vão, ficam em Jerusalém, recebem o Espírito Santo, mas não saem. Ficam em Jerusalém. Por quê? Não entenderam a mensagem que Jesus tinha. Não entenderam que deveriam calçar esses sapatos e sair proclamando o evangelho. Aí quando chega lá no capítulo 13 de Atos, no capítulo 6 nós já vemos a instituição dos diáconos, que Estevão, homem cheio de fé, e que a palavra de Deus se propagava, e muitos sacerdotes aceitavam a fé, e a igreja cada dia se multiplicava. E vai crescendo a igreja. Capítulo 8, Samaria. Capítulo 9, Saulo é chamado. Aí no capítulo 13, e fala que lá na igreja que havia em Antioquia, havia alguns doutores, Manaém, Barnabé, Saulo, e orando e jejuando, falou-lhes o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles fazem a viagem missionária, levam consigo João Marcos e vão anunciar esse evangelho. E o evangelho chega em Éfeso, e agora Paulo escreve essa epístola, instruindo os cidadãos, os irmãos da igreja da cidade de Éfeso, aos Efésios, e ainda tomando sobretudo o escudo da fé. Os irmãos, ele diz ainda: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos inflamados? É aquelas lanças que tem fogo na ponta, O que é inflamado? É com fogo. Imagina os irmãos, você está num campo de batalha sem proteção nenhuma, e vem um dardo cheio com fogo na ponta, Além desse dardo te machucar, te ferir, e ainda com fogo, te queima ainda, Mas o inimigo usa essas setas malignas. E quais as setas malignas que ele usa? Uma coisa hoje que o inimigo tem usado, os irmãos têm visto aí na mídia. A mídia não anuncia tanto, porque não se pode publicar na mídia, porque pode até ser um induzimento, uma instigação, É o suicídio. A depressão tem levado muita gente ao suicídio, inclusive jovens adolescentes, crianças têm se suicidado. Por quê? São dardos inflamados do maligno. Quais são esses dardos? A internet é um desses dardos que ele usa. A pornografia. Tudo isso são dardos inflamados que o inimigo lança. Se nós não estivermos usando o escudo da fé, somos atingidos por esses dardos. E o inimigo sabe onde atacar. Os irmãos lembram que Golias, ele estava com escudo, estava com couraça, mas ele tinha o capacete, mas tinha algo que estava vulnerável, que era a sua testa, Foi onde Davi acertou a pedra da funda. Mas e o Paulo mostra aqui que nós temos que usar o capacete da salvação. Estando com o escudo, com o capacete, com a couraça, nós não vamos ser atingidos pelo inimigo. Realmente é uma armadura. Nós temos que usar essas armaduras, e a última armadura, tomando
a espada, tomar o escudo da fé, né, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, aí agora, até agora nós falamos de defesa, né? Aí agora é uma arma de ataque. Com essa arma você vai atacar o inimigo, mostrando dentro da Bíblia quem é Jesus, o Deus que nós servimos, o que Ele pode nos fazer, aonde Ele age, o que Ele faz, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e é sempre. Assim como Deus agiu na vida de Paulo, Ele pode agir na vida de cada um de nós, e nós sermos esse instrumento para lutarmos essas guerras contra essas potestades que estão por aí. E Deus pode nos usar de uma forma estrondosa, assim como Deus usou lá em Éfeso. Deus fazia maravilhas extraordinárias através de Paulo. A igreja também hoje é esse canal de bênção. Só que não pode cair no mesmo erro que os Efésios, né? Que é a igreja de Éfeso. Isso eu disse para o irmão por volta de 62, 63, quando no ano de 90 João já escreve a carta as cartas das igrejas que está no Apocalipse. Quando ele escreve para Éfeso, ele fala: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando não virei a ti, né? Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E realmente essa igreja, hoje lá, Éfeso se encontra na região da Turquia, não tem mais essa igreja lá, não existe mais. Por quê? Realmente não se arrependeram. O castiçal foi tirado. O castiçal é um símbolo da igreja. Quando João descreve que está também usando uma metáfora que é um símbolo da igreja, o castiçal foi tirado. Por quê? Deixou de usar essas armas poderosas que Paulo ensinou para que os efésios usassem, toda essa armadura de Deus. E ele pede ainda no final dessa epístola que orem por mim, para que me seja dada a palavra com confiança, pelo qual sou embaixador em cadeias. E eu também continuo pedindo a oração dos irmãos em meu favor, em favor de cada obreiro, de cada obreiro, cada dirigente de congregação, para que seja esse embaixador nesses lugares. Nas congregações nossas também são lugares muito difíceis às vezes, e todos os nossos obreiros precisam de usar essa arma poderosa que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que nós precisamos usar para atacar essas armas infernais que Satanás está aí. E ele é o príncipe deste mundo, mas não é o rei deste mundo, porque nós seguimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Deus que tudo pode. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Posso orar? Se você tem algum problema na sua vida e está sentindo alguma dificuldade, alguma luta, e tem dificuldade em usar essas armas, eu quero orar por você. Se você quiser, fique no seu lugar. Quiser vir aqui até a frente, nós estaremos orando por você, para que Deus lhe dê essas armas, e que você pode usar essas armas com poder e vencer todas estas lutas. Porque Paulo fala lá em Romanos que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. E ele fala mais ainda, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É que o Paulo fala aos romanos. Então quero orar para os irmãos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo momento que nós passamos aqui na tua presença nesta noite, Senhor. A tua palavra que o Senhor colocou em nossos corações, Pai, é essa que nós entregamos aos teus filhos, Pai. E agora o Senhor conhece e o destino dessa mensagem, Senhor. Se aquele, meu Senhor, que está passando lutas, que está passando dificuldades, Senhor, que o Senhor possa municiá-los, meu Deus, com toda essa armadura, Senhor. Que os teus filhos possam se revestir e revestir-se dessas armaduras,
Deus, para que possam vencer todas as lutas, possam ser vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, cada obreiro, Senhor, cada congregação, os irmãos que cooperaram nesta noite, Pai, estende as tuas mãos e nos dando, Senhor, coragem e força para combatermos todas estas hostes, Pai. O Senhor nos guarda e o Senhor nos livra de todo o mal, pois o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, Jesus. Podeis sentar um instante, irmãos. Quantos louvam a Deus pela palavra do ensino, a preparação, a aula teórica para a prática dos armamentos, enfim, para ser exercitadas todos os dias. Quem não tem luta, todos nós temos, cada instante, cada momento, temos lutas, e com o aprendizado, e aí as técnicas dessas armaduras, nós podemos e seremos vencedores em Jesus Cristo e por Jesus. Quinta-feira tem aqui o grande trabalho aí, a noite da vitória. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, e teremos a Santa Ceia à noite, às 18 horas. Esse mês não temos o batismo, Então temos a Santa Ceia às 18 horas. E domingo à tarde tem aqui o ensaio geral dos adolescentes e dos jovens, visando na outra semana aí o trabalho conjunto, mocidade e adolescentes. Então todos são convidados aí a estar, cada obreiro aqui da congregação que estão aqui hoje, cada dirigente, seja um mensageiro aí no culto das congregações amanhã e também nas sextas-feiras e também na escola dominical, para esse importante ensaio dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, visando aí os dias 9 e 10, É 9 e 10? 9 a 14. De 9 a 14, esse trabalho com os adolescentes e os jovens aqui no nosso Templo Central. Então somos responsáveis pela orientação e passarmos e também incentivarmos a todos a estar participando. Como o inimigo não tira férias, mas o guarda de Israel também não dorme. E só consegue vencer aqueles que se adestrarem pela palavra do Senhor, conforme fora ministrado nessa noite. Pastor Ciro, Deus abençoe ricamente pela cooperação e a paz em nome de Jesus. A esposa de Santos pediu para o Ciro, se o senhor avisar, os cartórios vão abrir das 8 às 13 para a identificação. Meus irmãos, o aviso é concernente aí a biometria eleitoral, tirar o título com a sua biometria. Quantos ainda dos que estão aqui não foram no cartório legalizar o seu título eleitoral pela biometria? Tem alguém que não foi? Dê um sinal. Todos aqui, ela tem pessoas que não foram. O prazo está esgotando. Tem 51 mil eleitores em Limeira que ainda não foi se regularizar. E tem quantos dias para terminar o prazo? Até dia 19 de dezembro. Se hoje é dia 26, em número redondo, nós temos 23 dias, 24 dias para 51 mil eleitores. Resumo: mais de 2.000 por dia. Se o cartório trabalhar 8 horas, vai dar quanto por hora? Mais de 250 por hora. Mais de 4 por minuto. Olha. Então, meus irmãos, estão bastante atrasados aqueles que estão negligenciando. Depois, não adianta reclamar. Quem vai decidir o destino da cidade são o nosso voto na eleição. E, portanto,
não deixa de fazer a sua parte. Tem quantos aposentados temos aqui? Levante a mão. Quantos aposentados tem? Se não regularizar o título eleitoral, você não recebe o benefício lá. Ele é altamente vinculado. E também conta bancária hoje. Então, uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade social, nós temos a responsabilidade civil e temos a responsabilidade familiar e espiritual. E a ciência do santo é a prudência. Então não seja imprudente, seja responsável, e Deus há de abençoar a sua vida e a nossa nação em todos, em nome de Jesus. Ficamos de pé e agradeçamos ao Senhor. Um aviso aqui: se você usou o copinho de água, pega o seu copinho e depois coloca lá no lugar determinado, para que sejamos bons cidadãos dos céus e também da terra. Pastor Joel nos abençoando. Pastor Joel foi agraciado ontem lá na cidade de Santa Gertrudes com o título de cidadão daquela cidade. Nos alegramos com ele, amém, irmãos? Deus abençoe. E é a demonstração de um homem honrado sendo considerado. Deus abençoe em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.